Diga amém. Eu quero seguir na nossa série de ministrações baseado no Evangelho de João. E hoje nós vamos olhar o capítulo 5. E eu quero abordar o tema que aparece na sequência. Eu quero falar sobre Jesus promove movimentos internos. Você diga isso comigo. Jesus promove movimentos internos. Quando eu falo sobre movimentos internos, eu gostaria muito que você tivesse como ponto de partida o oposto do que é um movimento interno. Então, o que é o oposto de um movimento interno? É um movimento que é externo. Então pensa assim comigo. Jesus promove movimentos internos que repercutem externamente. E não é o oposto. Porque tem muitos de nós que imaginam que são os movimentos externos que vai mudar algo aqui dentro. Sim ou não? Só que veja, a mudança aqui dentro não depende de algo externo. A mudança aqui dentro sempre vai acontecer a partir de um movimento cuja iniciativa foi de Jesus. Capítulo 5 de João, acompanhe comigo os versículos 1 a 3. Capítulo 5 e verso 1 a 3. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres ou 5 pórticos. A gente vai explicar o que isso significa. Nestes jaziam grande multidão de enfermos. E os enfermos eram o que, gente? Quem mais? Quem mais? E eles esperavam o quê? Preste atenção que essa galera, esse povo, esse grupo de pessoas, eles esperavam um movimento externo, o movimento das águas. Eles estavam ali colocados durante muitos anos da sua trajetória, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento externo, o movimento das águas. Em especial o capítulo 5 conta a história de um homem que era colocado ali há 38 anos. Quase 4 décadas esse homem era colocado ali com essa expectativa de um movimento externo mudar a sua realidade interna. E quando eu olho para esse homem, irmãos, eu fico pensando o quanto que a gente espera em movimentos externos para que mude a nossa realidade interna. Esse homem é uma prova viva disso. O capítulo 5 de João apresenta um milagre, apresenta também a importância da fé em Jesus para a salvação e apresenta a autoridade que Jesus possui sobre todas as coisas. O objetivo no capítulo 5 é que a grandeza, o amor e a misericórdia de Deus sejam manifestados. Quando a gente lê esse texto, a gente olha o versículo 2, e o versículo 2 diz que em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, tinha um tanque. Esse tanque era um reservatório de água, e ele era usado para a purificação dos judeus. Os judeus tinham muitos rituais de purificação. Então, a cada semana, a cada mês, 3 vezes por ano, nas festas principais dos judeus, eles se reuniam e iam aos tanques de purificação, que eram lugares onde eles se banhavam, onde eles imaginavam que a sua sujeira era deixada naquele tanque, e eles saíam desses reservatórios limpos. Betesda era um desses tanques, onde os judeus usavam para a purificação judaica. E ele tinha 5 alpendres, como a gente leu aí no versículo 2, ou 5 pórticos. O que era um alpendre ou um pórtico?
era uma estrutura arquitetônica na forma de porta. E esses alpendres, eles eram colocados em palácios de reis, em templos de adoração a Deus, e eles eram uma espécie de um ornamento, de uma decoração. Então, quando você ouve essa palavra alpendre, pensa numa portinha bem decorada, com arquitetura diferenciada. Isso era um alpendre. Então, esse tanque tinha 5 lugares de entrada, 5 portas de acesso a ele. Era um tanque pequeno, mas tinha 5 lugares para entrar e sair dele, porque muitos entravam por uma porta e saíam por outra, para facilitar o acesso e o tráfego de pessoas, porque era muita gente se banhando nos cerimoniais de purificação dos judeus. E aí no versículo 3, aparece a informação de que as pessoas que eram colocadas ali eram cegos, coxos, paralíticos, que esperavam um movimento das águas. Eu quero sublinhar isso aqui, irmãos. Eles esperavam um movimento externo. Eles estavam aguardando a antiga crença judaica de que de quando em quando vinha um anjo, passava por ali, movia a água e o primeiro que se jogasse seria curado. Eles estavam carregando essa expectativa. O movimento externo vai resolver a minha bagunça interna. O movimento externo vai resolver o problema no meu corpo, a minha paralisia, a minha dificuldade, a minha cegueira. Preste atenção nisso. Quando fala de cegos, fala sobre cegueira. Quando fala de paralíticos, falam sobre pessoas que não se movimentavam. Quando fala de coxos, fala de pessoas atrofiadas, com membros atrofiados. Então são essas pessoas que estavam aguardando o movimento externo. Nos tempos de Jesus, esse local foi batizado ou chamado de Betesda, que significa casa de misericórdia. No original, a palavra exata no manuscrito antigo, no idioma original, é Betzata. E Betzata é casa das azeitonas. Só que por causa desse grupo de pessoas que era colocado dia após dia, ano após ano, década após década, o tanque foi chamado de Betesda, casa de misericórdia. Então, Jesus chega em Betesda, na casa da misericórdia. E o que Jesus encontra ali, irmãos? Diga comigo, cegos, diga comigo, paralíticos e coxos. É esse o público que Jesus encontra ali. E quando ele se depara com esse movimento, Jesus olha para uma pessoa, fixa o olhar nele e se conecta a essa pessoa para promover uma transformação interna na vida dele. E é sobre isso que eu gostaria de mostrar para você. O que acontece é a pergunta: o que acontece quando Jesus promove movimentos internos? O que acontece quando Jesus promove movimentos internos? Na vida de alguém, na sua vida, na minha vida, o que acontece? 5 coisas. Número 1, nós somos abordados com questões que às vezes não compreendemos. Quando Jesus vai promover um movimento interno, ele aborda as pessoas com assuntos que elas não entendem ou se fazem de desapercebidas. Olha o que diz o versículo de número 6. João 5, 6. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, ele disse. O que Jesus disse para o paralítico que há 38 anos estava deitado? O que ele disse? Isso é uma pergunta, sim ou não? Jesus está perguntando para ele: você quer ficar curado? E aí, impressionante, irmãos, observar o quanto esse homem não entendeu o que Jesus perguntou para ele. Pastor, por que você sabe que ele não entendeu? Pela resposta dele. Olha o que ele diz no versículo seguinte, no versículo 7.
O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, outro desce antes. Presta atenção, ele diz duas coisas. Jesus, não tem ninguém para me ajudar a entrar no tanque. E segundo, quando eu vou tentar entrar, outro entra antes. Mas foi isso que Jesus perguntou para ele, irmãos? E por que ele respondeu isso? Ele não estava entendendo o que Jesus estava falando com ele. Ele estava tão no piloto automático da rotina de esperar o movimento das águas, que ele não parou para compreender o que Jesus falava com ele. E isso aqui, irmão, já serve de alerta para mim, e talvez para você também, se você acha que serve. Será que a gente não está tão aficionado na nossa rotina que Jesus fala coisas para nós que a gente não entende? Porque com esse homem foi assim. Jesus pergunta algo para ele, ele responde algo totalmente diferente. A resposta desse homem revela o quanto que ele dependia dos homens. Olha o que diz o versículo 7. Ele diz: não tem homem algum, quando a água é agitada, que me coloque no tanque. Ele estava dizendo para Jesus: Jesus, eu dependo dos homens. Sim ou não? Você está aqui comigo nessa linha de raciocínio? Faz sentido isso, sim ou não? Ele está dizendo para Jesus: eu dependo de alguém. Alguém tem que me colocar no tanque. Alguém cheio de misericórdia precisa me levar para o tanque. Esse homem estava há 38 anos paralítico, porque ele, na versão dele, não tinha ninguém, homem nenhum, que ajudava ele a entrar no tanque. Sabe por que a gente se decepciona com as pessoas? Porque a gente depende ainda muito delas e pouco de Deus. Sabe por que esse homem ainda estava paralítico? Porque ele ainda dependia muito dos homens e pouco de Deus. Esse homem revela na resposta dele o nível de dependência que ele tinha de uma outra figura humana, irmão. É impressionante isso, e a gente precisa aprender de uma vez por todas a diferença de precisar das pessoas e de depender delas. Como igreja, nós precisamos uns dos outros, sim ou não? Mas não dependemos. Se você depende de mim, deixa eu te falar algo, você está numa roubada. Se qualquer membro de qualquer igreja depender de um pastor, ele está numa roubada e está contra a palavra de Deus. Não dependemos de homem algum, dependemos do sumo pastor, que é Jesus de Nazaré. É dele que nós dependemos. Agora, nós precisamos das pessoas. Quando a gente olha por essa ótica, a situação muda. Por quê? Precisar é diferente de depender. Vocês vão se lembrar de um cântico, uma canção antiga, chamada Corpo e Família. E aquela canção diz assim: recebi um novo coração do Pai. Que mais? Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Sente o que você está cantando. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados,
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Você prestou atenção no que você cantou? Eu preciso de ti. Por que você não cantou que você depende? Por que você não cantou, eu dependo de ti, querido? Por quê? Por que você não cantou isso? Porque você não depende do seu irmão. Você precisa. Precisar é uma coisa, depender é outra. E por que tem muita gente decepcionada com pessoas? Porque ainda não aprendeu a diferenciar uma coisa da outra. Está acumulando frustrações, está acumulando dores, porque ainda não aprendeu a separar o que é depender do que é precisar. Este homem devia entender isso. Eu preciso que alguém me coloque no tanque. Mas eu não dependo. Ele estava dependendo. Estamos entendendo as perguntas que Jesus está fazendo para nós, porque esse homem não estava entendendo. Ou a gente está como esse homem, dando respostas para Jesus sobre coisas que ele não nos perguntou. Estamos dando respostas precipitadas. O Roberto aqui falou sobre isso. Coisas que Deus falou para ele há alguns dias atrás, que ganhou sentido no culto desta manhã. E qual foi a resposta que ele deu? Poxa, agora eu entendi. Agora eu entendi o que Deus estava falando comigo alguns dias atrás. Será que a gente está entendendo realmente o que Jesus está falando conosco? Ou a gente está deduzindo? Ou a gente está correndo para responder coisas que Ele não está perguntando para nós? Ou a gente está afobado, desesperado por causa da nossa rotina, dizendo assim, vamos Jesus, eu não tenho tempo para perder, vamos rápido. E a gente está desesperado e não estamos ouvindo o que Jesus realmente está falando conosco. Porque esse homem, a resposta dele mostrou que ele não entendeu nada. Absolutamente nada do que Jesus estava falando. O homem doente faz o que muitos de nós fazemos. Ele limita a ajuda de Deus apresentando as suas próprias ideias. Você sabia, irmãos, que muito da ajuda que Deus quer dar para nós, ela é impedida porque a gente tem as nossas próprias ideias, nosso próprio jeito de resolver? Esse homem tinha o jeito dele de resolver. Qual era o jeito? Ele precisava de um outro homem. Ele precisava que alguém colocasse ele no tanque. Então ele, com o jeito dele de resolver a situação, estava impedindo o poder de Deus e a glória de Deus de se manifestar na vida dele. Jesus fez uma pergunta para aquele homem: você quer ficar saudável? E essa é a pergunta que Jesus faz para nós aqui nessa manhã. Igreja do Cordeiro, vocês querem ficar saudáveis? Pronto, você respondeu. Sim, eu quero ser saudável. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aumentar o nosso discernimento, a nossa sensibilidade, para perceber o que Jesus está falando. Olha o que o Salmo 119 diz. Salmo 119, verso 129. A palavra diz assim: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso
a minha alma os guarda. Verso 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá o que mais, gente? Aos simples. O contato com a palavra de Deus nos dá discernimento, igreja. O contato com a palavra de Jesus e com o Jesus da palavra nos dá discernimento, nos dá sensibilidade, faz a gente ouvir a voz de Jesus, e entender o que ele está falando, porque tem muita gente entendendo distorcido. Tem muita gente interpretando a voz de Jesus baseado no seu filtro pessoal, na sua ideia pessoal, Existe um termo que nós usamos no meio teológico chamado cosmovisão bíblica. O que é uma cosmovisão? É uma visão do universo, uma visão integral de toda a criação baseado na Bíblia, cosmovisão bíblica. E tem muita gente que está entendendo o que Deus está falando baseado na sua cosmovisão pessoal. E isso é um erro, é um engano. Eu não posso filtrar as palavras de Jesus ao meu entendimento. Eu tenho que entender o que ele realmente está falando para mim. E esse homem estava filtrando o entendimento dele. Estava dizendo, eu não tenho quem me ajude. Então, número 1, o que acontece quando Jesus promove movimentos internos? Número 1, somos abordados com questões que às vezes não compreendemos. Número 2, somos desafiados a agir na direção do que Jesus está falando. Presta atenção nisso, somos desafiados. Irmão, se a sua fé cristã, se o seu relacionamento com Jesus nunca te desafia a nada, revisite o seu relacionamento, revise o seu cristianismo, porque muito provavelmente você está vivendo uma farsa e não um cristianismo verdadeiro. Porque o cristianismo verdadeiro sempre vai nos desafiar a agir na direção do que Jesus está falando. Esse homem foi desafiado. Versículo 8, vamos ver isso. Versículo 8 de João 5. Jesus disse, o que Jesus disse para ele, irmãos? Ele foi desafiado, sim ou não? Ele estava sem andar há quanto tempo? Irmãos, uma pessoa que não tem força nem para se levantar, vai ter força para pegar a cama e andar? Estava sendo desafiado. Mas a questão não era que ele estava sendo desafiado. A questão era por quem ele estava sendo desafiado. Quem estava estimulando ele? Quem estava perguntando para ele? Ali estava perguntando para ele o Senhor da vida, o Senhor da história, o dono de tudo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o autor e consumador da fé, aquele que dá e sustenta a vida, aquele que permite alguém ficar doente, mas também sara o doente. Era esse que estava desafiando esse homem. E o desafio fica muito nítido. Levanta, toma a sua cama e anda. O paralítico podia olhar para Jesus e dizer, Jesus, você está de brincadeira comigo. Eu não tenho força nem para levantar. Muito menos para pegar minha cama e sair arrastando ela pelo meio das ruas de Jerusalém. Eu não tenho força para isso. Ele poderia dizer isso sim ou não, irmãos? Só que olha o que diz o versículo 9. Leia, por favor. 1, 2, 3. Uau! Logo! Essa expressão aqui fala muito para nós, viu? Logo! Jesus, ele não disse assim, espera um pouquinho que eu vou pensar, eu vou me consultar com as pessoas que me ajudam, eu vou ver se não vai aparecer mais nenhum homem para me jogar dentro do tanque, aí depois eu te respondo. Se eu levanto, tomo a minha cama e ando. Não. Jesus disse para ele, agora, logo,
Levanta, toma a tua cama e anda. E esse homem logo respondeu. Ele ficou saudável. Em outras palavras, irmãos, essa reação desse homem ensina para nós que a gente tem que parar de depender das pessoas. Essa reação desse homem mostra para nós que precisamos reconhecer o movimento que Jesus está promovendo no nosso interior. Jesus promovendo o movimento no interior deste homem, disparou um gatilho, ele logo se levanta, toma a sua cama e sai andando. Jesus manda ele fazer o que ele não conseguia e ele faz, sabe por quê? A palavra explica. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível, irmão, não tem limite para quem crê. Tem limite para quem não crê. Tem objeções para quem não crê. Tem barreiras e dificuldades para quem não crê. Mas para quem crê, não tem limite. O que o senhor está falando aqui? É para eu fazer isso agora? Está feito. Está feito. Considere feito, Senhor. Esse homem levanta, toma a cama dele e sai andando. Jesus guiou o homem em direção a uma resposta de fé. Irmão, Jesus está despertando a sua igreja para ter uma resposta de fé nos dias caóticos que nós vivemos. Você está sendo desafiado diariamente a ter uma resposta de fé diante dos problemas que você enfrenta. Você está sendo despertado diariamente a ter uma resposta de fé quando o conflito se instala na sua casa. Você está sendo desafiado diariamente a ter uma resposta de fé quando o dinheiro não chega ao final do mês. Você está sendo desafiado diariamente quando alguém te ofende, quando alguém te afronta, quando alguém não te perdoa, quando alguém age com injustiça, quando alguém te rejeita. Você está sendo desafiado diariamente. A minha pergunta para você é: qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta? Transferir culpa para outra pessoa? Agir com mimimi? Sabe o que é? Esse homem tinha um monte de motivo para agir, arrumar um monte de desculpa, irmão. Ele não arruma desculpa. Por que ele não arruma desculpa? Porque ele entendeu. Jesus está mexendo no meu interior. Jesus está me desafiando a uma resposta de fé. Jesus está falando comigo. Esse homem poderia ter dito para Jesus: fazem 38 anos que eu tento ser curado, por que é que você acha que agora eu vou ser? Ele poderia devolver a pergunta para Jesus, mas ele não faz isso. Porque ele percebeu, irmãos. Igreja, a gente tem que perceber quem é que está em nós. Eu penso que a gente não sabe, não tem uma revelação completa de quem está em nós. A gente tem um entendimento muito limitado de quem Jesus é em nós. A gente tem uma limitação de entender e de enxergar e de reagir com fé tudo o que Jesus está falando, porque a gente não tem uma noção do poder que habita em nós através do Espírito Santo. Olha o que diz o Salmos 25, verso 8 e 9. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o seu caminho a quem? Versículo 9, por favor, leia. 1, 2, 3. Irmãos, Jesus está nos guiando. O Senhor está guiando a gente nos caminhos que são dele. Aí tem que remeter a uma canção antiga, né? De novo, um corinho que a gente cantava, o hino da harpa cristã. Solta o cabo da nau,
toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Sabe que a gente tem que se perguntar, será que eu estou soltando mesmo o cabo da nau? Será que eu estou deixando Jesus conduzir a minha embarcação e eu estou seguindo com fé o que Ele está dizendo? Ou será que eu estou tomando o controle da embarcação novamente e por isso eu não estou sendo guiado aos retos caminhos do Senhor? Porque preste atenção, Ele vai guiar gente mansa, Ele vai guiar gente humilde, Ele vai guiar gente que se deixa ser guiada. Irmão, Jesus não tem como guiar bodes. Pronto, falei. Eu e minha boca grande. Por quê? Porque o bode tem uma natureza de rejeição, de rebelião, de reação. Não. Jesus não consegue guiar bodes, Ele guia ovelhas. Ovelhas são mansas. Ovelhas são humildes. Ovelha sabe que não entende tudo e precisa ser guiada pelo bom pastor que é o Senhor. Temos disposição para andar nos caminhos de Jesus de forma humilde? Ou a gente já se acha bons o suficiente para criar o nosso próprio caminho? Sabe o que a sociedade está dizendo aí? Sabe o que a autoajuda está dizendo aí? Sabe o que os coaches estão dizendo? E eu amo tudo isso, viu, irmão? Eu estudo, pesquiso, tenho amigos nessas áreas, só que eu entendo que essas áreas têm um lugar dela. Para um cristão, a regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, sabe o que eles estão dizendo? Se não existe caminho, crie o seu próprio caminho. Se eu for criar o meu caminho, irmão, vai ser uma tragédia. Vai ser trágico. Eu não sou capaz de criar meu próprio caminho. Eu sou capaz de me sujeitar ao caminho que o meu Criador criou para mim. Pelo Espírito Santo que há em nós, a gente se sujeita. Aliás, ele é tão poderoso que a Bíblia diz que Ele cria caminhos no deserto. Onde não tem caminhos, quem cria caminhos é o Senhor, e não a gente. Só que o orgulho humano faz isso, faz a gente se achar bons o suficiente para criar o nosso próprio caminho. Então, em segundo lugar, quando Jesus promove o movimento interno, aceite o desafio e haja na direção do que Ele está falando. Em terceiro lugar, seja orientado a não viver em pecado. Uma das coisas que Jesus diz a este homem, esse paralítico de 38 anos, é que ele não deveria pecar mais. Olha o versículo 14, João 5,14. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está o quê? Agora, já que você foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Ô irmão, o que é pior do que ficar paralítico 38 anos? O que é pior do que ficar paralítico 38 anos? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está comparando o viver em pecado ser pior do que viver paralítico durante 38 anos. Paulo, no Novo Testamento, vai explicar que o salário do pecado é o quê? Então Jesus está dizendo para o paralítico: pior do que você ficar 38 anos paralíticos é você continuar em pecado. Porque continuar em pecado é pior do que uma paralisia, é pior do que uma cegueira, é pior do que ser atrofiado, é pior do que qualquer miséria da vida. É isso que Jesus está dizendo para ele. Não volte
a pecar, ou seja, não viva mais em pecado. Em outras palavras, saia do estilo de vida de pecado, porque isso pode te trazer uma consequência pior do que a sua paralisia. 1 João capítulo 3, verso 8 e 9. Acompanhe comigo. 1 João 3, 8 e 9. Quem pratica o pecado é de quem, irmão? Eu acho que vocês falaram até baixinho, né? Quem pratica o pecado é de quem? Vocês falaram assim, é do diabo. Mas fica tranquilo, ele não está falando de nós não, e eu vou te explicar daqui a pouquinho porque ele não está falando de nós, tá? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Olha aqui a explicação. O que é a prática do pecado que João comenta aqui no início do versículo? É viver, é se conformar, é ter um padrão de vida satisfeito com o pecado. É isso viver em pecado. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus está dizendo para aquele paralítico: olha, eu estou me manifestando na sua vida para desfazer tudo que é obra do diabo na sua história. Tudo que é do diabo não vai continuar na sua vida, vai ter que sair. Só que faça uma coisa: não vive pecando. Não viva pecando, porque isso pode te trazer uma consequência pior. Versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Você pode dizer isso comigo? Porque eu sou nascido de Deus, eu não vivo na prática do pecado. Diga comigo: a semente de Deus permanece em mim. Eu não posso viver pecando, porque eu sou nascido de Deus. Quem concorda com isso, irmão? Então veja, a gente não vive em pecado porque nascemos de Deus. A semente de Deus foi enxertada em nós, a palavra de Deus, o novo nascimento em Jesus. Por isso a gente não vive em pecado. A vida de Deus permanece em nós. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Então, quando Jesus promove um movimento interno, em terceiro lugar, somos orientados a não viver pecando. Em quarto lugar, somos despertados não apenas a ouvir, mas também a crer. Olha o que diz o versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse é o versículo 24 de João 5. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está dizendo aqui: ouvir e crer na mensagem do Filho de Deus é crer também naquele que enviou o Filho de Deus, é crer em Deus Pai. Jesus se fez condenação, ele diz isso aqui, no nosso lugar. A realidade aqui é muito simples: nós escapamos do julgamento por causa do sacrifício de Jesus. Nós saímos da condição de mortos para o pecado por causa do sacrifício de Jesus. Nós não estamos mais numa posição de morte, estamos numa posição de vida. Vida. Colossenses 1,13. Diz a palavra, vocês podem ler? 1, 2, 3. Ai, irmão, isso é tão lindo que merece uma leitura melhor. Vai, de novo. 1, 2, 3. Paulo está dizendo que fomos libertos do poder da escuridão.
E Ele não só nos libertou, Ele nos introduziu em segurança no reino do Filho amado. Estamos no reino de Deus. Saímos das trevas e fomos transportados em segurança para o reino do Filho amado, para o reino do Filho de Deus. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, no século XVI, ele comentando esse versículo, ele dizia o seguinte: ainda somos tentados por Satanás, mas não estamos mais debaixo do seu domínio. Não somos mais escravos do diabo. O diabo não é mais o nosso rei. Ele não tem mais direito algum sobre nós. Nós não lhe obedecemos. Em outras palavras, Spurgeon estava dizendo que o domínio que o diabo tinha sobre nós foi desfeito, foi quebrado. Por quê? Porque nós ouvimos na mensagem de Jesus, nós cremos nessa mensagem e fomos transportados em segurança para o reino do Filho amado de Deus. Em quinto e último lugar, o que acontece quando Jesus promove movimentos internos? Você pode ler? 1, 2, 3. Diga novamente: agir conforme a palavra. Não é agir conforme o meu entendimento. Não é agir do jeito que eu acho. Não é agir como eu aprendi com os meus pais. Não é agir como o meu chefe quer. Não é agir como as pessoas querem porque eu quero ser aceito. É agir de acordo com a palavra. E agir de acordo com a palavra vai nos custar. Para Jesus, custou a vida dele. Olha o que diz o verso 39 e 40. O Ministério de Louvor pode já se aproximar, por favor. João capítulo 5, verso 39 e 40. Jesus está dizendo: examinais as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que fazem o quê? De mim testificam. Jesus estava dizendo aos religiosos: vocês buscam nas Escrituras, vocês acreditam nas Escrituras, mas são essas mesmas Escrituras que testificam de mim e vocês não recebem a minha mensagem. Vocês não ouvem o que eu estou falando. O versículo 40 transmite muito bem essa linha de raciocínio. Jesus está dizendo a eles: vocês ouvem as Escrituras, vocês examinam as Escrituras, vocês buscam nas Escrituras a vida eterna, mas não acreditam em mim para ter a vida? Não acreditam em mim? Nos dias de Jesus, os líderes, eles amavam e valorizavam as Escrituras, eles estudavam, memorizavam textos bíblicos, pensavam sobre as Escrituras continuamente. E sabe qual era o problema, irmãos? O problema é que a verdade das Escrituras não penetrava no coração deles. Eles conheciam as Escrituras, eles examinavam as Escrituras, mas as Escrituras não penetravam no coração deles. E quando as Escrituras não penetram, todo o potencial transformador da palavra de Deus fica inoperante, paralisado. Eles iam a Deus, procuravam a Deus, mas eles não amavam a Deus. Por quê? A maneira como eles interpretavam tinha a ver com ter as suas próprias ideias, a sua própria linha de raciocínio. Eles estavam preocupados em agradar as pessoas e não a Deus. Olha o que diz o verso 41. Vamos ler? Eu não recebo glória de quem?
42. Mas eu bem conheço vocês, que vocês não têm o amor de Deus. Jesus disse isso para os religiosos. E por que eles não tinham? O verso seguinte vai explicar. Eu vim em meu nome, eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses vocês aceitarão. 44. Como podeis crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? 45, e eu termino aqui. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperam. Eles estavam examinando as escrituras, eles estavam examinando a lei, mas a lei e as escrituras não penetravam no coração dele. A pergunta que fica para nós, irmãos: quanto que da palavra de Deus está penetrando no meu coração? Quanto? Quanto da palavra de Deus está penetrando no meu interior? E sabe por que eu te digo isso, irmão? Pasme. Vai ter muita gente que quando Jesus voltar, que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas vai ficar, não vai ser arrebatado. Vai ter muita gente que quando Jesus voltar, conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não vai para o céu, vai ficar. Tem muita gente que vai ser destinado para o inferno, mesmo conhecendo muito da Bíblia. Porque o segredo não é conhecer a Bíblia. O que Jesus está falando para os religiosos é: deixe a palavra de Deus penetrar no seu interior. Essa palavra tem que penetrar. Essa palavra tem que transformar. Transformar a ponto do nosso estilo de vida ser modificado. E a gente começa a agir conforme a palavra de Deus. Eu termino João 5. Jesus faz uma cura, e essa cura começa com um movimento interno. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: Deus quer realizar grandes obras na tua vida. Mas as grandes obras que Deus vai fazer não vai começar externamente, vai começar internamente. Dê espaço para Ele fazer isso. Dê espaço para Ele movimentar o seu interior. Dê espaço para Ele ajustar, tirar coisas do lugar. Dê espaço para Ele confrontar algumas ideias que você carrega que são totalmente erradas. Aquele homem achava que a cura dele dependia de um outro homem. E Jesus disse para ele: você não depende dos homens. A gente não depende, irmãos, da situação econômica. A gente não depende do nosso chefe, do nosso patrão. A gente não depende das pessoas que prometeram algo para nós. A gente não depende do selecionador que está com o nosso currículo na mão. A gente não depende de dinheiro para iniciar um negócio. Eu conheço pessoas que por uma direção de Deus iniciaram negócios que hoje são negócios referenciais e empregam centenas de pessoas. E você pergunta à pessoa: como você começou? Você tinha muito dinheiro? A sua família era rica? E ele disse: eu não tinha um centavo, mas Deus me deu uma direção. Tem gente começando coisas grandiosas do nada, porque tem uma direção de Deus. Enquanto muitos de nós está esperando alguém fazer um pix para nós. Alguém olhar para nós e dizer assim: oh, coitadinho de você, você tem uma carinha de coitadinho, eu vou te ajudar. Muitos de nós estamos esperando em alguém que prometeu algo para nós. E Jesus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: igreja do Cordeiro, volte a depender somente de mim. Não dependa dos homens, precise das pessoas, ame as pessoas. Eu não estou dizendo para rejeitar, eu estou dizendo para amar, estou dizendo para cuidar, estou dizendo para servir. Mas não dependa de ninguém, dependa do Senhor dos exércitos. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa vida, é Ele que está mudando a nossa história.
Vamos nos colocar de pé, eu quero orar com você. Jesus, esse dia o Senhor foi no tanque de Betesda e encontrou aquele homem que há 38 anos estava paralítico. Jesus, nos encontre também nessa manhã. Jesus, quantas vezes nós estávamos como este paralítico, na beira do tanque, esperando alguém nos ajudar, dependendo de pessoas, dependendo de recursos, dependendo de alguém que nos deu a palavra, mas a direção do Senhor para as nossas vidas nesta manhã é: não dependa de ninguém, dependa apenas de mim. E nós recebemos essa direção, Senhor. Nós queremos declarar: liberta-nos da nossa paralisia. Senhor, faz os nossos membros atrofiados crescerem novamente. Jesus, abre os nossos olhos que estão cegos. Nós não somos melhores do que esse homem que estava 38 anos ali. Nós, pelo contrário, nos assemelhamos a Ele e precisamos de um encontro sobrenatural com a Tua presença, Senhor. Por isso, toca-nos nesta manhã, liberta-nos nesta manhã, cura-nos nesta manhã, move-te internamente, move o nosso interior, move, Jesus, as coisas dentro de nós. Porque as mudanças que precisamos não virão de fora para dentro, mas elas acontecerão de dentro para fora, Senhor. Pai, nós queremos declarar: confiamos em Ti. No Senhor está a nossa vida, a nossa luz, a nossa esperança. Não sabemos o que vai nos acontecer, mas nós declaramos: a nossa confiança está em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Por isso, muda a nossa história, muda-nos completamente, para a glória, honra e louvor do Seu nome. Se você pode erguer as suas mãos e agradecer a Jesus, faça isso nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.